Bom, esse painel que nós vamos iniciar agora, ele vai trazer para vocês um programa de desenvolvimento da indústria da construção. Esse painel está sendo coordenado pela Comissão de Obras Industriais e Corporativas da CEBIC. E, para a gente ganhar um pouco de tempo, ao invés de apresentar a comissão, eu vou pedir que eles passem um pequeno vídeo aqui da Comissão de Obras Industriais e Corporativas, para aqueles que não conhecem a comissão tenham uma noção do trabalho que ela faz, do programa, do que ela se propõe a fazer. Por gentileza, você pode rodar o vídeo? Bom, nós parece que estamos ali com um pequeno problema técnico ali para rodar o vídeo. Vamos, então, iniciar e... ok? Então, vamos lá. Bom, vamos seguir, então. Depois, se a gente resolver o problema técnico aí, no final, a gente, se tivermos tempo, nós passamos o vídeo. Então, o objetivo desse painel é apresentar a vocês um programa que foi desenvolvido numa parceria Sinduscom Minas Gerais e a Fundação Dom Cabral. Ambas as instituições dispensam aí apresentações, né? Fundação Dom Cabral é reconhecida aí mundialmente, está entre as 7 melhores escolas de negócios do mundo. Então, por si só, né, já podemos ter uma ideia do que é o nosso painel de hoje. E esse programa, ele fala muito e foi focado em dar às empresas de construção possibilidades de evoluir o seu processo de gestão. E o sucesso ele está muito ligado à qualidade da gestão. Isso nas empresas, nas obras, né? Nós vimos aqui agora no painel anterior um exemplo extraordinário disso, né? Que é o exemplo de uma gestão eficaz que o prefeito Fábio trouxe aqui relativo ao município de Balneário Camboriú. Então, esse programa é um programa que foi desenvolvido pensando nisso. Eu tenho aqui comigo no painel o Celso Pimentel. O Celso, ele é vice-presidente do Sinduscom Minas Gerais, vice-presidente da área de obras industriais e corporativas, e participa também comigo na Comissão de Obras Industriais da CEBIC, no Comitê de Inteligência Estratégica, é um grande amigo e um profissional que tem trabalhado e lutado muito no sentido de dar mais credibilidade
às empresas, ao mercado, de melhorar o ambiente de negócio. Então, nós estamos muito empenhados nisso. Nós não conseguimos passar o vídeo, mas a missão da Comissão de Obras Industriais e Corporativas da CEBIC é elevar o nível de sucesso dos projetos implantados no país. Nós temos aqui a professora Silvia, da Fundação Dom Cabral, que vai fazer uma exposição, e o Cacá, né, posso chamá-lo assim, né, que também é da Fundação Dom Cabral. E eu vou, na sequência, aí, passar a palavra para o Celso, quem vai coordenar a exposição aqui para nós hoje e mediar o debate. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. Acho que o conceito do painel e o que a gente tem como intenção de abordar com vocês aqui hoje foi muito bem dito aqui pelo Wilson. Eu queria explorar um pouco o que fez a gente realmente nascer com essa ideia, né? Dentro do nosso âmbito lá do Sinduscom e no conceito de associativismo, a gente trouxe um pouco do que nós deveríamos trazer como melhoria de gestão, né? E o que mais foi debatido, né, dentro da nossa Comissão de Obras Industriais foi exatamente o que as empresas hoje precisam de melhorar dentro do conceito de gestão da parte de implantação de obras e do negócio como um todo na interface com os clientes, né? E aqui nasceu uma ideia que foi muito bem recebida pela Fundação, né? Aqui eu aproveito, sempre que a gente tem a oportunidade em público de agradecer, né, as pessoas que acreditaram nesse projeto junto conosco lá no Sinduscom, né, que é a diretoria do Léo, né, e a diretoria do Cacá, que sempre, né, trouxeram conosco toda a estruturação do programa. E o grande objetivo é que a gente tivesse um produto customizado e totalmente direcionado para o mercado da construção. Aqui eu sempre gosto de abrir um parênteses, né? Nós temos aí um dos professores renomados da Fundação, que o professor Pedro Lins participou conosco, inclusive, dessa estruturação do programa, né? E ele fez uma averiguação a nível global e a gente não tem hoje nenhum programa de escola de negócios direcionado para executivos na área de construção. Então, foi realmente aí uma iniciativa de vanguarda nossa com relação ao programa e, obviamente, né, que eu acho que é o mais importante, agregar valor no sentido de formação da gestão, né, dos altos executivos das empresas e, ao mesmo tempo, trazer aí o reconhecimento da instituição, da Fundação, que aqui dispensa comentários e a gente sabe, né, o quão ela tem de visibilidade como escola de negócio a nível global. Então, o objetivo nosso é tratar um pouquinho com vocês hoje essa dinâmica do programa. O Cacá vai apresentar o programa de uma forma resumida, né? O programa, ele de uma forma bem simplista, ele traz os conceitos de gestão a nível de governança, gestão de pessoas, administração contratual, a parte de sucessão, né? E toda ela englobada por profissionais acadêmicos da Fundação e por profissionais do mercado que estão aí estruturando o programa e consolidaram com o direcionamento para o mercado de construção. Esse é o grande diferencial do programa. Um dos temas mais importantes do programa, que é a parte de sucessão, né, ele sempre foi muito abordado e achamos conveniente pontuar ele aqui, por isso a professora Silvia está conosco, ela vai abordar o tema, né, de uma forma bastante dinâmica e didática. E o objetivo aqui é que a gente traga para vocês a apresentação do programa, né, a apresentação de um dos temas, que é a parte de sucessão, que vocês possam conhecer um pouco do que a gente tem feito nessa parceria Sinduscom, Minas Gerais, né, Fundação Dom Cabral, e, obviamente, sem deixar de salientar e agradecer o apoio incondicional que sempre tivemos aí da CEBIC, na pessoa do Wilson, na Comissão de Obras Industriais, e do próprio presidente Zé Carlos, em toda a estruturação, divulgação e desenvolvimento. Obrigado a todos aí e que tenhamos aí, né, uma boa dinâmica de debate. Celso, se você me permitir, parece que o vídeo são 2 minutos apenas. Vamos rodar o vídeo aí, é possível? Ok.
Comissão de Obras Industriais e Corporativas veio ocupar um espaço que é de um crescimento muito grande. E a construção industrial, ela representa 1/3 do PIB da construção. No ano de 2020, por exemplo, nós movimentamos em torno de 85 bilhões de reais em obras executadas. Nós geramos somente nos canteiros de obras em torno de 850 mil empregos, com uma característica importante, que são empregos formais na sua totalidade. Tem 2 projetos que me deixam muito felizes. O primeiro deles é sobre gestão compartilhada. Outro grande projeto também, eu me orgulho pela minha formação, que é de engenheiro civil. Então, valorização da engenharia, ela é que pode transformar e mudar muita coisa. Durante a pandemia, o setor de obras industriais, evidentemente que ele sofreu muitos impactos, principalmente em 2021, uma perda muito grande de rentabilidade. E houve também um acréscimo muito forte de custo dos insumos, das matérias-primas da construção. Mas, se nós fizermos hoje um balanço, nós podemos dizer que o desempenho do setor foi excepcional, porque as empresas conseguiram dar continuidade aos projetos, conseguiram criar condições muito boas de operação, o nível de contaminação foi muito baixo. O maior desafio do setor nos próximos 5 anos, eu acredito que seja investir na inovação, aprimorar aí o aspecto de maturidade das empresas e também criar uma forma de estabelecer um relacionamento mais justo e mais transparente entre os stakeholders do projeto. E a COIC, a nossa Comissão de Obras Industriais e Corporativas, está trabalhando firmemente nisso aí. Pessoal, só um breve resumo então do vídeo, acho que ficou bem autoexplicativo. Começamos então aqui com a doutora Silvia. A palavra é sua. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a cada um de vocês que estão nos prestigiando. Muito boa tarde. Meu nome é Silvia Martins, eu sou diretora responsável pelo FDC Famílias Empresárias. A Fundação ela é pioneira no desenvolvimento de famílias empresárias desde 1999. O que isso quer dizer? A gente cuida de formar sócios e cuidar do desenvolvimento das próximas gerações, estabelecendo toda a parte de governança e acompanhando essas famílias para que elas possam evoluir com harmonia na família e competitividade nos negócios. Eu trouxe um papo aqui, muito breve, não vou ensinar o padre a rezar a missa, porque eu tenho certeza que todos vocês têm esse lugar de fala, de serem membros de uma empresa familiar. Mas, basicamente, o que caracteriza uma empresa de controle familiar? O primeiro tópico é a questão da propriedade. Ela é o dono, né? É uma empresa de dono, como dizem no mercado. O outro tópico é a influência na estratégia e também no processo sucessório, né? Então, a família ela influencia em para onde vai caminhar essa empresa e quem vai suceder os principais executivos desse negócio. E o terceiro tópico é a identificação com os valores. Sabe aquela coisa que você entra na empresa, conhece os líderes e eles têm o mesmo jeitão do fundador? Isso é muito característico de uma empresa familiar. Então, esses 3 aspectos são aspectos que caracterizam uma empresa familiar. E a gente tem empresa familiar no mundo inteiro, mais de 90% das empresas do mercado são de controle familiar. Quando a gente olha empresas de médio porte, a gente fala de 71%. São empresas de controle familiar. E a gente tem um desafio da evolução, né? Atualmente, 10% está na terceira geração. Isso quer dizer que a gente perdeu 90% das empresas na transição dos filhos do fundador para os netos, né? E está ali bem equilibrado entre os pais e os filhos. E por que será que isso acontece? Muitas vezes porque os filhos acompanham os pais crescendo o negócio, vão construindo aquele amor, entram no negócio, aprendem a ser profissionais dentro daquele negócio, e muitas vezes os netos não têm essa experiência. Eles vão tocando a vida deles. E depois, lá na frente, eles falam, eu vou ser sócio desse negócio.
Ah, mas agora eu não quero mais, não tenho identidade, né? Eu não vi esse negócio crescer, eu acompanhei à distância. Então, muitas vezes, essa é uma das situações que, teoricamente, é simples de resolver. A gente consegue começar a trabalhar isso mais cedo, quando nascem as novas gerações. Aqui eu trouxe um pouco do caminho da evolução da empresa familiar. Numa primeira fase, é uma fase que tem 1 ou 2 jogadores, geralmente ali o marido e a esposa, ou são 2 sócios, que estão ali com a mão na massa, fazendo acontecer. O foco ali é sobreviver, né, gente? Na fase do fundador, como não ser empreendedor, ainda mais no Brasil, né? Eu falo que vocês, empreendedores, merecem um tapete vermelho, porque é um desafio enorme. Na segunda etapa, a gente já tem os filhos chegando. Então, a gente começa a pensar numa sociedade de irmãos. Gente, se ser irmão já é difícil, imagina ser sócio do irmão, né? Então, na segunda fase, é uma fase que a gente pensa em expandir para poder comportar esses irmãos dentro do negócio, e a gente começa a pensar na família e na empresa, porque começam a vir os netos. E aí a gente entra na terceira fase, que é uma fase que precisa profissionalizar. Quem aqui acha que profissionalizar é tirar a família do negócio? Levanta a mão. Quem aqui acha que profissionalizar é criar estruturas e processos? Joia, muito bom. É isso, profissionalizar não é necessariamente tirar a família do negócio, mas ter as pessoas mais competentes nas cadeiras que precisam estar sentadas. Não é porque eu sou da família que eu vou trabalhar no negócio. E, para isso acontecer, eu preciso de regra. Então, na terceira etapa, é uma etapa que a gente está falando de um jogo de futebol. A gente já está falando de um consórcio de primos, a gente está falando sobre crescer e liderar esse negócio no mercado. E, importante ponto, a empresa não cresce no ritmo da família. Não cabe todo mundo dentro da família, dentro do negócio. Então, precisa construir regra para que a família esteja feliz com o que está fazendo, conheça o negócio, mas contribua para gerar valor, né? E a última fase já é uma dinastia, que a gente chama. É uma fase de pensar na longevidade. Como é que eu deixo de gerir só a questão patrimonial ou financeira, mas começo a pensar nos meus ativos sociais, intelectuais, humanos, olhando essa empresa e essa família. Quer dizer, a quarta geração já é um desafio muito maior, porque parem para pensar, se irmãos é difícil, primos é mais ainda. Primos distantes, então, que é a quarta geração, são culturas completamente diferentes para darem certo enquanto sócias. Então, para que isso funcione, as regras têm que ser estabelecidas cedo. Sempre que a gente olha a empresa de controle familiar, a gente olha sobre essa perspectiva dos 3 esferas. A questão da propriedade, a questão da família e a questão da empresa. Quando eu falo aqui propriedade, eu estou falando do patrimônio, da sociedade, tá? E aí, se a gente parar para pensar, o que envolve tudo isso, como eu faço esses 3 círculos girarem, eu estou falando que a família demanda amor, demanda coesão, comunicação. A empresa precisa ser competitiva para ela ter continuidade, né? Então, ela tem que ter competitividade e sustentabilidade. E a questão da propriedade, eu estou falando de dinheiro e do poder que esse dinheiro me dá. Eu tenho o poder da caneta, eu tenho o poder da decisão. Tudo isso junto é um enorme desafio se não tiver critério para tomada de decisão, para avançar nesse processo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses 3 círculos, começando pelo círculo da empresa. Dentro da empresa, a gente divide entre gestão e governança. São os 2 instrumentos que a gente tem, recursos que a gente tem, para organizar para a longevidade. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando sobre um modelo de gestão que traga uma estratégia, né? Então, como é que eu olho, qual que é a ideologia dessa empresa? Daí eu parto para um direcionador de estratégia, dali eu vou mensurar, formulando essa estratégia, onde eu quero chegar, né? E vou implementar, fazendo essa gestão estratégica no meu dia a dia, fazendo um acompanhamento desse processo. O segundo ponto é o que eu já dei um spoiler aqui, é o da profissionalização, né? O que é a profissionalização? Eu colocar o melhor jogador na melhor posição para ganhar o campeonato, né? Não é uma brincadeira. A gente tem que colocar as melhores pessoas nos melhores lugares e não as melhores pessoas que eu confio somente. Porque a gente sabe que confiança na empresa familiar é um elemento-chave, né? Estrutura organizacional. Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa ter uma estrutura que reflita essa estratégia. Será que a estrutura organizacional que vocês têm hoje nas suas empresas
traz a eficiência para entregar o que vocês querem gerar de valor enquanto estratégia do negócio? Então, essa é uma reflexão para ser feita. Eu fiz um projeto uma vez, num cliente de Minas Gerais, que ele fez todo um diagnóstico da governança nos 3 círculos, e o primeiro passo que ele deu foi pegar a estratégia que ele tinha desenhado, que era uma estratégia agressiva de crescimento, e fazer um desdobramento na estrutura. Então, foi feito definição das competências do negócio, definição das competências de liderança, mapeamento das lideranças para entender o perfil de quem é quem, e aí a gente foi olhar a estratégia e a estrutura. Como é que a estrutura entrega a estratégia? E aí a gente encaixou quem são as pessoas que cabem nessa estrutura, quem tem potencial para mudar de área ou para entregar melhor em outro lugar, porque é como colocar o Neymar para ser um técnico da seleção. Será que ele vai ser tão bom? Não domino o assunto futebol, então não vou aprofundar no tema. Mas é essa analogia. Eu pegar um cara que é muito bom em fazer uma coisa e colocar ele numa posição que talvez ele não gere tanto valor quanto em outra. E a gente fez uma pesquisa no ano passado que mostrou que as empresas familiares costumam ter mais funcionários do que as empresas que não são de controle familiar. Eu atribuo isso muito à questão do crescimento. O crescimento ele se dá muito por esse viés da confiança, e a gente vai continuando. E aí, aquele colega que entrou lá atrás, que ajudou esse negócio a crescer, está lá na frente, às vezes ele não consegue entregar o que o negócio precisa, mas como que eu vou desligar esse cara que contribuiu tanto? Essa é uma dor da empresa de controle familiar. E muitas vezes eu, inclusive, avanço dando uma participação para esse cara nas cotas da empresa, porque é uma forma de eu tê-lo comigo incentivado, motivado e engajado. E a gente entra na questão da remuneração estratégica. Existem meios para a gente remunerar executivos dentro do negócio. E esses meios não são somente fixo, um variável, atrelado ou não ao desempenho. A gente tem a questão de olhar a remuneração de curto, médio prazo, e, de novo, conecto aqui com a estratégia. Tudo depende do que eu quero. Se eu quero atrair um executivo de mercado, por exemplo, eu trago esse executivo e eu quero que ele foque no curto, no médio ou no longo. Porque, se ele focar no curto, muitas vezes ele vai focar no curto e entregar e não vai ter sustentabilidade. Se ele focar no longo, ele vai possivelmente ficar mais tempo, vocês vão retê-lo mais tempo. Então, o que eu quero trazer aqui com esse ponto é trazer os executivos para a sociedade não é o único jeito de mantê-los engajados e motivados. Existem mecanismos de remuneração estratégica que ajudam vocês a fazerem este caminho de uma forma a protegê-los e de uma forma a ter um cara engajado ali naquele negócio. Tá? E isso é importante vocês terem um profissional especializado que ajude a fazer esse processo acontecer. Um outro ponto é da sucessão na gestão. E aqui eu vou falar independente de serem membros da família ou não esses sucessores. A gente tem globalmente um incremento do planejamento sucessório formalizado na gestão de 57% para 61% depois da pandemia. Obviamente, isso daqui foi engatilhado porque muitos fundadores, infelizmente, faleceram na pandemia com Covid, e aí esse planejamento teve que ser acelerado e ser formalizado. A gente não precisa chegar nesse ponto para fazer isso. No Brasil, a gente está em 54% de empresas de controle familiar com planejamento sucessório de posições-chave na gestão formalizado. O que quer dizer isso? É eu mapear quais são as posições-chave, entender quem é aquele cara que, se eu perder, ele vai ter um grande impacto no meu negócio, e olhar quem pode ter potencial para daqui a 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos assumir. E você pode ter mais de um. Você pode ter um cara que fica pronto rápido e um cara que fica pronto no longo prazo, porque o próximo vai ter que ter sucessor também. Então, isso é o que a gente chama do planejamento formal de sucessão na gestão. Mas a gente vive num país que a morte é um paradigma. Então, a gente tem vários paradigmas aí da sucessão. Ele é um evento imprevisível, então, quando ele acontecer, deixa acontecer e a gente resolve. E aqui a gente está falando de quando a gente tem um membro da família que centraliza a tomada de decisão. A gente tem uma questão de que falar de sucessão é falar de morte. Por que a gente não pode falar de sucessão como falar de continuidade? Então, acho que é uma questão de perspectiva. Do novo substituir o velho.
e muito pelo contrário, a gente tem um paradigma enorme nas famílias empresárias, que é a tradição e a inovação, como é junto essas coisas que tem um potencial gigante de fazer acontecer. A experiência do fundador, que é a tradição, e a conexão das novas gerações, que é a inovação, né? E eu sei que isso é um desafio, gente. Eu tenho filha pequena, eu trabalho com jovens também, e a gente sabe que até a questão da integração da linguagem é um grande desafio. O jovem não sabe de nada, o jovem não tem experiência, né? O aposentado é inútil, então tem essa visão de que, então vou me aposentar, não vou fazer mais nada. E as dificuldades de reconhecer que, às vezes, o tempo passou, né? Eu fiz uma live uma vez com uma empresa familiar que os sócios falaram para a gente: é muito importante para o sócio executivo saber a hora de pendurar a chuteira. E é a hora que a capacidade dele limita a capacidade do negócio. E é muito difícil fazer isso, gente, vamos combinar. Ainda mais você sendo um fundador, né? É muito difícil fazer isso. Requer muita humildade, requer muito autoconhecimento e muito desejo de fazer esse legado continuar. E aí, como que a gente identifica, né, um sucessor para a gestão? É só chamar uma empresa lá de assessment e fazer? É um caminho, né? Eu, geralmente, recomendo que vocês tenham um terceiro olhar para fazer esse processo acontecer. Mas a primeira coisa é, em vez de a gente fazer personograma, porque eu não sei na empresa de vocês, mas em algumas que eu conheço, existe personograma. O que é isso? Eu olho a persona, olha, o Kaká é muito bom nisso, então ele vai cuidar disso. E aí eu monto a estrutura com base nas pessoas que eu tenho, né? O que eu provoquei vocês lá atrás é o contrário. Eu vou olhar a estratégia, fazer a estrutura e depois olhar as pessoas, né? Então, o primeiro passo é eu ter um organograma alinhado à estratégia. E aí, depois, eu olhar esses 3 tópicos, que é o nível de preparação, e esse nível de preparação não é só técnico, né? Tem a ver também com a experiência, com a robustez que essa pessoa tem para contribuir e gerar valor nessa posição. O segundo é o nível de compromisso. Quanto sangue no olho essa pessoa tem para realmente fazer esse negócio e ir adiante? E acho que aqui é um ponto importante, os fundadores têm a expectativa que o seu sucessor será igual a eles. O sucessor nunca vai ser igual ao sucedido. Nunca. Esqueçam, somos indivíduos por isso, somos individualizados, né? Então, precisamos achar os pontos que são possíveis da gente ceder, de fazer com o toque do sucessor. E o terceiro ponto, a relação entre o sucessor e o sucedido, é muito importante que ela seja uma boa relação. Então, fazer um happy hour fora, e fazer um jogo de tênis, de sinuca, ou do que eles dois tenham em comum, eles terem esse ponto em comum fora negócio. Isso é bem importante, para que esse processo flua. E aí vem a pergunta que sempre me fazem: quanto tempo leva um processo de sucessão? Muitas vezes me ligam e falam: olha, eu tenho aqui que fazer um processo de sucessão, mas daqui a 1 ano tem que estar pronto. Eu falo: olha, então eu acho que eu tenho que ir para um colégio de mágica primeiro para conseguir fazer, né? Tudo depende do nível do sucessor, depende do estado que está a maturidade da gestão para fazer essa transição, porque não é só olhar a sucessão, tem que olhar para baixo, qual é o estágio que está toda a parte de gestão. Então, eu tenho sucessões que acontecem em 2 anos, eu tenho sucessões que acontecem em 10. Qual que está mais certa? As duas, né? Porque você tem que respeitar a singularidade do negócio. E essa tal dessa agenda ESG, né, gente? Porque hoje a agenda ESG veio para ficar, né? Tem até uma cartilha do Sinduscom de Minas que fala do ESG, uma cartilha muito bacana, quem não conhece, depois pode acessar. A sociedade hoje está selecionando as empresas que vão ficar no mercado, né? Por uma questão social, ambiental e da governança, porque tem a ver com a continuidade daquele negócio. Então, não é uma moda, né? É uma agenda que veio para ficar. E no Pedicom, o Kaká, não vou dar spoiler, o Kaká vai explicar depois, a gente também vai abordar esse tema. Então, essa daqui é um pouco de uma visão resumida, que está, inclusive, na nossa cartilha, do ESG, né? Dos aspectos do ESG que são super relevantes aí para todos os negócios, e mais ainda para o negócio de vocês. Aí vamos para o segundo círculo, que é a estratégia e decisão, né? Aqui é a esfera da governança. Então, aqui, o que é o tal do conselho? Né? Como a gente está falando de sucessão, muitos fundadores falam: olha, eu quero fazer a sucessão porque eu quero sentar no conselho. Aí ele vai sentar no conselho e ele duplica o fórum de gestão, né? Ele vai todo dia para a empresa, ele continua tomando decisão no dia a dia e chama aquilo ali de conselho. Então,
que é o conselho? E aqui eu estou dando um exemplo de estrutura de conselho de administração, mas a minha recomendação é que vocês comecem por um conselho consultivo. Qual é a diferença? O conselho consultivo ele faz o aconselhamento. É uma pessoa que vocês trazem para terem um ouvido de fora e provocá-los na tomada de decisão. O conselho de administração tem responsabilidade fiscal e administrativa no CPF das pessoas que participam daquela empresa, né? Então, basicamente, tem outras diferenças, mas, basicamente, essas são as principais diferenças. Estruturar um conselho é um processo também que demanda um processo de maturidade. Por quê? Tem que estar muito claro para todos os envolvidos o que se espera daquele conselho. Existe uma estrutura para ele funcionar bem, né? E existe um desafio que a gente tem no Japão e na Alemanha, as empresas mais longevas, mais centenárias, estão nesses países. Qual a diferença do Japão e da Alemanha para o Brasil? Alguém chuta? A cultura. É uma cultura de disciplina nos dois países. A nossa cultura não é uma cultura de disciplina. A governança demanda disciplina. A governança demanda que a regra estabelecida vai ser seguida, independente de ser o fundador ou não, né? Então, aqui é um exercício que eu convido vocês a refletirem um pouco na parte da estratégia de decisão. Falando da parte do patrimônio, aqui é o chapéu do sócio, né? Então, lá eu estava falando do chapéu do executivo, o chapéu do conselheiro, e aqui eu estou falando do chapéu do sócio. Que retorno esse sócio quer para este negócio, né? A gente precisa saber isso para poder influenciar a estratégia, porque se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, né? Então, partir daí é muito importante. E qual que é a melhor estrutura patrimonial para vocês? Por que eu estou dizendo isso? Aqui entra, por exemplo, regras de casamento de filhos, né? Se os filhos casam num regime de bens, de comunhão parcial, que é a nossa cultura brasileira, vocês têm risco de terem genros e noras como sócios, numa sucessão abrupta, né? E se ele casa numa separação total, ele não vai ser prejudicado em nada, em termos de patrimônio, de descendência, de herança, né? Só que você não vai ter um sócio. Então, qual que é a estrutura patrimonial que eu vou ter? Estruturação de holdings patrimonial, operacional, para proteger os bens pessoais e os bens da empresa, poder ter uma estrutura mais otimizada. E, finalmente, falando da família, que você precisa estabelecer regras de capacitação, né? Gente, todo mundo aqui tem família e sabe como só uma família já é um desafio, né? Uma família com um negócio no meio é muito mais desafiador. Por quê? O almoço do domingo vira almoço de negócio, a reunião de segunda-feira vira reunião de família, né? E aí, mais uma vez, eu volto na questão da disciplina, né? Aqui é o fórum de reunião de família ou aqui é o fórum do almoço de família? Eu não comentei com vocês, mas eu venho de uma família empresária que não tem mais empresa hoje. E uma das razões que eu saí da empresa dos meus pais foi essa dificuldade de separar as coisas, porque eu trabalhava 24 horas. Eu trabalhava o dia inteiro com os meus pais, à noite eu jantava falando de trabalho, eu passava o fim de semana inteiro falando de trabalho. Eu falava, eu quero ter pai e mãe de volta, né? E aí eu saí para voltar, mas não deu tempo, né? Não fizeram a lição de casa. Então, aqui, assim, que regras que precisam ser combinadas na família? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Existe um documento chamado Protocolo Familiar, onde você estabelece tudo isso, né? Então, quem pode trabalhar na empresa, quais são os critérios de seleção, cônjuge pode trabalhar ou não, né? Os critérios de seleção são os mesmos para um profissional de mercado ou não. Quais vão ser os pactos pré-nupciais e os regimes de casamento que essa família estabelece para a proteção da questão patrimonial? Que capacitação eu tenho que dar para os futuros acionistas, para os filhos, para os netos serem sócios? Como eu aproximo essa moçada, vamos dizer assim, do negócio? Eu tenho um cliente que o avô contratou a gente para fazer o desenvolvimento da terceira geração. Por quê? Era uma grande empresa do ramo financeiro, e ele entrou com um fundo americano como sócio. E o fundo, na estruturação da governança, falou, olha, você tem que preparar a nova geração para ser sócia, porque senão a gente vai ter um problema. E aí eles contrataram a gente. Os primos todos foram. Nesta sociedade, são dois, vamos chamar de fundadores, era um fundador, que deu 20% da empresa para o executivo que cresceu esse negócio.
Os filhos desse executivo trabalhavam no negócio e os filhos do fundador inicial não trabalhavam no negócio. Os filhos do fundador, que tem 80%, não sabiam sequer o tamanho daquele negócio. Então, assim, na primeira aula, eu me recordo da gente perguntar qual o tamanho do negócio de vocês? E eles falaram, sei lá, uns 7 milhões. É um negócio de bi. Eles não fazem ideia do porte. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque fazer o desenvolvimento ao longo da vida é essencial. O momento de começar é quando nasceu. E aí todo mundo fala, como assim quando nasceu, Silvia? Gente, dos 0 a 7 anos eu estou formando personalidade. Eu tenho que falar sobre valores. Eu tenho que falar sobre laços e vínculos. Coloca a criança para conviver com o fundador. Coloca a criança para ir visitar a empresa. A gente tem um cliente nosso, que é do ramo do varejo, eles têm lojas. Todo dia da criança, eles levam todas as crianças da família para ajudar a empacotar os presentes no caixa. As crianças amam fazer isso. Porque eles se encontram, porque eles fazem brincadeira, porque eles estão se sentindo importantes trabalhando no negócio, né? Eles têm estruturas de programas aprendiz, estagiário e trainee, que quando eles estão em outra atividade, se eles não puderem se dedicar com mais intensidade, eles fazem nas férias, por um período específico. Eu sempre falo, gente, também não precisa pegar as férias dos meninos para eles trabalharem, né? Mas é uma forma de aproximar os negócios. E a outra forma é o cuidado com o que vocês transmitem para os filhos a respeito desses negócios. É um negócio legal? É um negócio chato? A gente está vivendo um momento que a gente tem 5 gerações trabalhando juntas e as gerações mais novas, elas estão focadas no bem-estar. Elas estão vendo todo mundo enlouquecendo depois da pandemia e elas falam, não quero isso. Elas querem trabalhar por projeto, elas querem conectar por propósito, tem que fazer sentido para elas. Então, assim, quanto menos sentido fazer para elas, menos elas vão querer se aproximar desse negócio. E está tudo certo. E quando eu falo se aproximar do negócio, não é para trabalhar na gestão, é para ser sócio. Eles precisam saber que negócio que eles estão herdando. Precisam conhecer isso. Pensar um pouco na questão da formação, ter uma visão global, né, ter experiência fora para criar musculatura, para ter repertório, para sair debaixo da asa. Fazer uma faculdade, criar autonomia e responsabilidade, fazer uma formação que tem aí um programa de trainee, né? Recomendação, se vocês puderem, que os filhos que tenham interesse em entrar na gestão tenham uma experiência em outra empresa que não a de vocês antes de entrarem. Isso é muito importante, porque eles vão ter reporte de liderança para alguém que não é familiar, num ambiente que não tem família. Eles vão entender o que é esse negócio sem ser o negócio da família. E podem trazer uma contribuição para vocês muito rica, né? E, por último, a questão da visão estratégica e da governança para aqueles que têm perfil. Quero sentar no conselho, o que eu tenho que fazer? Ok, para sentar no conselho, você tem que entender do negócio, você tem que conseguir fazer a leitura do negócio, você tem que conseguir tomar decisão, fazer uma análise de cenário, ter uma boa habilidade de discussão, né? Então, assim, a gente tem casos de jovens que vêm nos procurar e falam, eu estou com um caso agora de um menino do agro, ele é agrônomo, eles têm fazendas, ele está vindo para São Paulo para cuidar do family office da família, né, de toda a parte de investimentos. Ele não faz a menor ideia nem de por onde começar, né? Então, ele contratou uma mentoria individual financeira para que ele comece a entender como ler os indicadores financeiros de balanço para avaliar a saúde do negócio dele e a saúde dos negócios que ele quer investir, né? Então, é essa perspectiva técnica e comportamental que é importante ter. Aqui é um breve resumo do que são as estruturas e os acordos de uma estrutura de gestão e governança saudável, né? Então, quando a gente fala na família, tem uma estrutura de conselho de família, que é o conselho que cuida das questões de família, do almoço de domingo, da viagem do final do ano. É um fórum específico, como uma reunião de trabalho. A Assembleia é o Fórum da Família, que é quando a família se reúne toda. E aqui, quem está na primeira geração ainda deve estar pensando, isso não é para mim. Agora, pode ser que não seja. Mas, quando eu estiver lá na terceira geração, essa organização é muito importante. Quando a gente fala na empresa, o Conselho de Administração ou Conselho Consultivo, uma diretoria executiva na gestão, e quando a gente fala de patrimônio, uma Assembleia de Sócios. Pô, qual é a diferença do Conselho para a Assembleia de Sócios? A Assembleia de Sócios discute temas da sociedade. O Conselho Consultivo discute temas da estratégia do negócio.
Então, esta é a diferença. Lembra que eu falei da disciplina, dos quadradinhos? Isso é a governança. E quando a gente fala de acordos ou documentos formais, ali está a Constituição da Família ou o Protocolo da Família, o Código de Conduta. Então, quais são as condutas esperadas da família em relação ao patrimônio e ao negócio? Quais são os acordos pré- e pós-nupciais que têm que ser feitos? Acordos para entrada na gestão, acordos de remuneração, que eu coloquei aqui, que é o que é remuneração do capital, o que é remuneração do trabalho, o que é dividendo. Né? A gente precisa separar essas coisas. Não é porque um filho trabalha no negócio que ele precisa... E não está errado, tá, gente? Mas, muitas vezes, acontece que um filho está no negócio e o outro filho não está. Então, este filho vai ser mais privilegiado porque ele está no negócio. Você começou a criar um problema entre os dois irmãos que vão ser sócios, porque já vai ter uma diferença aí. Então, pensem muito na decisão que vocês tomam para o longo prazo, para a relação. Porque, quando a gente fala de governança, a gente fala de transparência, equidade e responsabilidade corporativa. Então, para tratar com equidade, eu tenho que dar condições iguais. Isso é muito importante. E aqui, dentro da empresa, o regime do conselho, a matriz de responsabilidades, muita gente fala, não consigo me afastar da gestão porque eu tenho que assinar os cheques, eu tenho que tomar todas as decisões. Gente, senta e faz uma matriz de responsabilidades, definindo qual que é o escopo que um gerente pode assinar, até que escopo você tem que aprovar e outra pessoa assina. Né? Começar a organizar isso em termos de processo. A estratégia, pensando no horizonte de curto, médio e longo prazo, um painel de gestão de indicadores, políticas e processos para todas as áreas, isso é muito importante. A estrutura que eu já falei, descrição de cargos, um plano de sucessão de posições-chave na gestão. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Se o negócio de vocês aponta para longevidade ou não. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigada. Pessoal, só para avisar vocês, eu observei aí fotografando alguns slides. Todo esse material, não só esse painel, mas todos os painéis, eles estão sendo gravados e vão ficar no site da CEBIC. Então, caso vocês tenham interesse em rever um ponto ou outro, de repente, de discutir isso nas empresas de vocês, todo o material estará disponível, ok? Pois não, Carlos. Passar um vídeo, 1 minuto. Princípio de uma ideia maior. A educação como uma jornada de desenvolvimento. Por isso, a FDC tem soluções educacionais para executivos e organizações de vários portes e setores. Além de estrutura própria e associados regionais em todo o país, a FDC mantém alianças com escolas de negócios no exterior e a chancela das principais certificações internacionais. Nossos programas contam com uma infraestrutura completa, em que a tecnologia aplicada às atividades garante um elevado nível de interatividade e participação. Essa troca de ideias e experiências, networking qualificado e conexões sem fronteiras são essenciais na criação de soluções adequadas à realidade de cada empresa e de projetos que geram valor para todos os envolvidos. Isso faz a gente perceber que, para continuar entre as melhores escolas do mundo, é preciso ser uma das melhores escolas de negócios para o mundo. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, me apresentando, Cacá, Carlos Eduardo, mas o Cacá é tão difundido que não tem como me chamar de Carlos, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente aí a CEBIC, aí, doutor Ilso, pela abertura, pelo convite em nos trazer. Celso também, grande parceiro no Sinduscom, Renato aqui do Sinduscom, enfim, grandes parceiros nossos aqui no Brasil todo, os Sinduscoms de outros estados. É um prazer a gente estar aqui falando para vocês de gestão de sucessão e falando da Fundação, né? Fundação Dom Cabral dispensa comentários, como vocês falaram, mas sempre é bom falar, né? Fundação Dom Cabral é a melhor escola de negócios da América Latina, está no quintal de Belo Horizonte. Nós, como bons mineiros, Silvia de São Paulo, mas está quase virando mineira. Como bons mineiros, está ali, né, do lado de Belo Horizonte, recebe executivos, empresas,
gestores públicos do Brasil inteiro, da América Latina, internacional. Então, é um motivo de muito orgulho para nós mineiros, obviamente, mas para todos nós brasileiros, ter uma escola desse porte. E a fundação é uma fundação, né? Então, somos uma organização sem fins lucrativos, mas que tem que, principalmente, gerar impacto positivo para a sociedade. E por isso que a nossa missão é contribuir para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento sustentável, e isso a gente faz desenvolvendo as empresas, os executivos, desenvolvendo os gestores públicos, né? Essa é a nossa missão e a forma da gente gerar o impacto positivo para a sociedade, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Aqui é uma foto bonita do nosso campus, como eu falei, quintal de Belo Horizonte, fica em Nova Lima, é um dos melhores campos de escolas de negócios do mundo. Então, gente, vamos aproveitar essa preciosidade que nós temos. Vocês estão vendo que a gente tem muito orgulho de onde a gente trabalha, né? Foi comentado aqui também, somos ranqueados, né? Atualmente, a 9ª escola de negócios do mundo, junto com escolas super qualificadas, famosas, né? HEC, enfim, escolas aí da Europa, dos Estados Unidos. Então, vocês imaginam uma escola brasileirinha que nasceu há 45 anos, em Belo Horizonte, mineiramente, e chegamos aqui, então, a gente tem que aproveitar porque é uma utilidade pública. Inclusive, a gente só existe para ser útil para a sociedade. A fundação, né? A gente atende aí mais de 37 mil executivos por ano, trabalhamos mais de 900 empresas por ano, então a gente tem um trabalho efetivamente de grande impacto em todo o Brasil. E a nossa forma de trabalhar, acho que o nosso sucesso está aqui, né? É o jeitinho mineiro, gente, é o pão de queijo e o café, porque a gente gosta de trabalhar em parceria, né? Quem tem relação muito próxima com o mineiro sabe como que a gente tem a relação de afetividade, do relacionamento. E isso acho que o nosso grande diferencial, né? A gente faz projetos, faz programas de acordo com a necessidade daquele nosso parceiro, nosso cliente. Então, a gente trabalha com o nosso parceiro, não é para, né? Então, a gente tem toda uma preocupação de desenhar soluções, fazer entregas bastante específicas e customizadas para atender as necessidades daquele cliente. E a nossa parceria aqui com o Sinduscom Minas, e aí vem o PEDICOM, que a gente vem discutindo bolando desde o ano passado, né? Na realidade, é uma parceria já de muitos anos, né? As próprias empresas aqui do Dr. Ilso e do Celso já foram parceiras nossas, a Reta Engenharia ainda parceira, enfim, em Belo Horizonte existe uma boa qualificação de empresas consultoras, grande maioria parceiras da Fundação, no desenvolvimento da sua gestão. Então, nós temos uma proximidade muito grande com o setor, né? E essa parceria de muitos anos em outros projetos vem agora, né, se solidificar ainda mais, através do PEDICOM, que, como eu comentei, a gente já vem discutindo e formatando, né? E mineiramente falando, a gente vem conversando muito de como customizar um projeto para o setor da indústria, para as empresas do setor da indústria, para o desenvolvimento, a qualificação dos seus executivos, e aí vem desde os donos, como a Silvia colocou, proprietários, sócios, conselheiros, né, e os executivos propriamente. E o PEDICOM, um programa customizado para a indústria, como a gente falou, ele prepara os dirigentes das empresas, sejam donos, proprietários ou não, ou executivos mesmo, para gerir seus negócios de forma mais estratégica, aliando aí o que a gente chama de gestão de gente, né, liderança, pessoas, aliando estratégia, aliando negócio e aliando governança. A gente apoia as empresas, né, em toda a sua jornada de desenvolvimento, e essas parcerias com diversas empresas que a gente tem, e já tivemos várias, a gente acompanha por longos períodos esse desenvolvimento dessas empresas. Então, por isso mesmo, é um trabalho de muita parceria, né? De muita, vamos dizer assim, até de intimidade com o próprio cliente.
E o PEDCOM promove talvez as coisas mais ricas que a gente tem e que esse evento promove e que o Sinduscons e o próprio CEBIC também promovem, que é a rede qualificada, a rede de colaboração, a troca de experiência. Né? Foi falado aqui no painel anterior, né, da importância do engajamento das pessoas em conjunto. É isso que propulsiona, isso que dá força, especialmente em setores, né, a união e a troca de experiências, e aqui trazendo para a indústria da construção o quanto a gente aprende em conjunto. Né? Esse evento aqui, inclusive, é para isso. Né? O PEDCOM, pessoal, ele tem essas 3 iniciativas que, lá em Minas, com o Sinduscon, a gente está iniciando a trilha de capacitação. Tá? Mas as 3 iniciativas, né, além da trilha de capacitação, nós temos a missão empresarial, que a gente pretende desenvolver em breve, né, estruturar, e as jornadas em company, são trabalhos específicos dentro da empresa para fazer seu desenvolvimento da gestão. Falando sobre cada uma delas, especialmente a trilha de capacitação, que é o que nós vamos iniciar agora em maio, lá em Minas Gerais, com empresas de Minas. O programa ele mira especificamente no público, presidentes, diretores, sócios de construtora, ou seja, é a autoliderança. A gente trabalha, inclusive, a nossa expertise é trabalhar, desenvolver, formar essa autoliderança nesses temas que a gente comentou, sobre a gestão, sobre a estratégia do negócio, sobre a governança, sobre a sucessão, porque são temas estratégicos, são temas que vão definir ali a longevidade, a competitividade e o crescimento da empresa. Né? Então, a gente foca nesse perfil de público. Tem uma carga horária de 104 horas, então é um programa, ele não é tão longo como uma pós-graduação e também não é tão curto como um programa de um fim de semana. É um programa que pretende, né, de forma 100% presencial, trabalhar uma série de temas que eu vou mostrar, inclusive já muito citados aqui pela Silvia, com um grupo entre 30 e 40 pessoas, nesse perfil, né, de diversas empresas, presencialmente. Por quê? Né, gente? Acho que o online, a gente já entendeu que não dá para muita coisa, né? E a gente sabe que o presencial, em termos de aprendizado, especialmente nós, adultos, sêniors, né? A gente precisa encontrar, conversar, olho no olho, né? Acredito que vocês já tiveram esse encontro aqui de forma online na época da pandemia, assim como diversos outros encontros. A gente sabe o quanto falta no online o encontro, o cafezinho, né, o almoço em conjunto. Então, programas assim, desse nível de qualificação, esse nível de profissionais que a gente pretende trabalhar, a gente acredita que tem que ser 100% presencial, foco presencial. É um programa com 11 módulos e o dia inteiro, ou seja, o dia inteiro, quando tem aula, a gente fica ali realmente de imersão, né, trabalhando e promovendo as discussões do programa. Como que a gente faz isso? Né? Aqui também um dos grandes diferenciais da Fundação Dom Cabral, porque além de sermos uma escola de negócios, aliás, mais do que uma escola de negócios, a nossa conexão com a prática, com as empresas, é muito forte. Então, a gente trabalha essencialmente com a prática. Como que a gente aplica conceitos com a prática? Então, todas essas formas de a gente trabalhar, né, a gente traz conceitos, debates, cases. Os professores são professores com senioridade e, principalmente, com experiência de mercado. Não é aquele professor acadêmico, propriamente, né? A gente até tem professores acadêmicos, mas para outros tipos de programa. Para programas assim, a gente destaca professores com a experiência de mercado e, principalmente, a experiência naquele setor ali também. Né? E a troca de experiência entre os participantes, como a gente já comentou aqui. Então, é um programa de muita troca, com muita vivência, muita experiência e uma bagagem metodológica, conceitual muito forte. Então, são esses princípios do nosso aprendizado. Aqui,
o arcabouço de temas que a gente trabalha, muitos aqui já comentados pela Silvia. A gente trabalha, são 2 focos, né? Gente, gestão e governança, que é bem a praia da Fundação Dom Cabral, e os módulos setoriais. E os módulos setoriais, o interessante, eles estão sendo desenhados juntos aqui com o Sinduscom, com indicação de profissionais, professores, pelo próprio setor, através do Sinduscom. Então, é um programa, como a gente comentou, essencialmente customizado, pensado com temas específicos para o setor de vocês. E nesses temas, né, quando a gente fala ali de cenários, o mercado da construção, a estratégia, a governança, a gente customiza todo o conteúdo pensando na realidade e as necessidades daquele perfil de empresa que está ali com a gente. Então, as empresas da construção, elas têm algumas características e é a partir daí que a gente faz toda a customização do conteúdo. Então, a gente trabalha finanças, o ESG, né, trazido aqui, qual que é a importância desse ESG no nosso negócio, o RH estratégico, a sucessão, a liderança, enfim, são temas estratégicos que a autoliderança tem que dominar, tem que ter a visão e, principalmente, tem que saber levar para dentro da empresa. Não que ele vai ser a pessoa, né, que fizer um programa desse, vai ser o super-homem que vai chegar na empresa e executar tudo. Mas ele tem que ser a pessoa que vai começar a reverberar e levar as pessoas que estão ali da empresa também para capacitações assim. Inclusive, a gente estimula para que participe num programa assim toda a autoliderança, se possível, né, mais pessoas da própria empresa. Os módulos setoriais, e aqui, mais uma vez, né, foram módulos indicados pelo próprio Sinduscom, né, bem relacionados ao negócio de vocês. Por exemplo, análise de construtibilidade e eficiência de obras, né, então, vai endereçar muitas questões específicas dos negócios de vocês. Esse programa, ele vai acontecer lá no nosso campus, como eu comentei, é um campus maravilhoso, aqui em Nova Lima, no Alphaville, é uma estrutura de primeiro mundo. Então, além, né, do próprio conteúdo, além da qualidade dos professores, da qualidade de quem participa, a gente tem uma grande experiência ali num campus desse, um campus de primeiro mundo, um campus de escola de negócio, vamos dizer, top, né, como se diz. Falando agora, né, e essa é a trilha de capacitação, falando agora da missão empresarial, que a gente ainda, né, vamos começar agora a criar corpo também, para começar a desenvolver essas iniciativas. A nossa ideia é selecionar, aqui são alguns exemplos, alguns países que a gente possa visitar, né, e com o objetivo, né, de buscar experiências, buscar o que aquele setor, naquele país, e, obviamente, serão países de referência, o que estão desenvolvendo e que faz a gente pensar o nosso negócio, ou até mesmo a cultura, né, você comentou aqui que a cultura alemã e japonesa, né, em função da disciplina, as empresas são mais longevas, mas o que os países que têm grandes construções, enfim, estão na inovação da construção, o que eles desenvolvem e que a gente pode aprender? Então, essa é a tônica de missões empresariais, né? Então, obviamente, a gente vai selecionar bons lugares para a gente visitar, né? E aí, são programas que a gente tem workshops, né? Nós vamos em escolas dos locais, visitamos entidades, né? Conversamos com empreendedores, com empresários, enfim. Geralmente são programas de uma semana que a gente possa ali fazer toda uma experiência de aprendizado e trazer isso. Acho que o grande resultado é a gente abrir a cabeça, né, para grandes oportunidades e aprendizados. E as jornadas em company, fechando, são os projetos que a gente desenvolve dentro da empresa, né? A gente, inclusive as empresas que eu citei aqui dos colegas do Sinduscom, são empresas que já participaram e participam de projetos conosco que a gente trabalha dentro da empresa. E para o PEDCOM, a gente desenvolveu jornadas, que vai depender do nível de maturidade que a empresa está em termos de gestão.
E isso aqui é em cada empresa, individualmente, né? Então, para uma empresa que ainda precisa estruturar seus processos de gestão, ainda precisa dar, né, aquele primeiro acabamento, a gente tem a jornada de estruturação. A gente foca em planejamento, organização, no financeiro, nos processos, na cultura de gestão. As empresas que passaram dessa fase, nós temos a jornada de crescimento, que aí a gente pensa em novos mercados, em produtividade, né, em escalar, em inovação. As empresas que já têm isso, né, e aí vem a jornada da longevidade, que tem muito a ver com a sucessão, né, com a governança, com pensar o futuro, né, da empresa, e aí vem a jornada da longevidade. E o suporte customizados, a gente tem condição de desenvolver todos os temas de gestão, né, que as empresas tiverem demandas. Então, o nosso PEDCOM, ele... Opa, você volta aí, por favor. O nosso PEDCOM, ele tem capacitação, como a gente mostrou, que é a iniciativa que a gente está iniciando lá em Minas Gerais agora, tem a experiência internacional e tem o trabalho propriamente nas empresas. Então, é um programa único, exclusivo, feito para vocês, né, para as empresas de vocês e para, como o próprio nome diz do programa, desenvolvimento da indústria da construção, porque a gente acredita que desenvolver gestão, gente, né, governança, é isso que dá sustentabilidade para o nosso negócio. Obviamente, além do espírito empreendedor dos donos das empresas, que é fundamental. Tá ok? Então, mais uma vez, pessoal, a gente agradece aí o convite, a oportunidade, né? E estamos à disposição aí para levar esse programa, esse projeto e, enfim, discutir possibilidades com todos vocês, com as empresas, com as regiões, né? E é isso. Agradeço aí mais uma vez. Obrigado. Bom, pessoal. Claro. Bom, pessoal, aqui acho que ficou claro um pouco do que a gente trouxe em termos aí de novidade para o mercado, né? O objetivo do associativismo, né, que é a gente trazer as necessidades, né, das empresas, as quais as instituições representam, e acho que tentamos fazer um pouco disso com a Fundação e espero que todos consigam usufruir do programa, como é o grande objetivo, né? Então, Cacá, obrigado aí mais uma vez, né, pela parceria. Silvia, parabéns aí pela especulação aí, né? Foi só um spoiler dos temas, né, que a gente tem no PEDCOM. E a gente tem assim um velho jargão na construção, que talvez aqui grande parte de todos já o conheçam, mas a Silvia que talvez não conviva diretamente, né? Num termo bem chulo, a gente sempre brinca que o que traz a empresa à bancarrota, o que quebra a empresa não é obra, né? Então, assim, o que a gente vê é realmente a necessidade de uma gestão, de uma coisa aprimorada, bastante profissional. A gente vê que dentro do nosso setor de construção tem várias empresas de médio porte que têm esta necessidade, né, de aprimorar a sua gestão e, especificamente, acho que é o nosso papel aqui trazer um pouco disso e dar a oportunidade para que todos usufruam disso aí, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveitando aí a pessoa da Silvia, gostaria de fazer algum questionamento? A gente sabe que toda vez que estamos falando de sucessão é um tema polêmico, né? Se a gente tiver que discutir aqui, dá uma tarde, né, Silvia? A Silvia falou, um grande desafio é falar meia hora sobre isso aí, né? Então, e tem estatísticas, né, que sempre falam, os dois maiores problemas de empresa, a gente falou de obra, né? Não é a obra, né? Não é uma má obra, que a má obra você faz uma gestão, né, acreditando que a empresa tem a capacidade, mas uma briga de sócio, uma sucessão, é um dano muito pior do que isso, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. Não tendo, né, os canais continuam abertos da Fundação, né, Cacá e Silva, se porventura quiserem. A gente vai fazer, hoje no SindusCon Minas, a gente já faz a divulgação em massa, né, referente aí ao programa, e agora, né, eu acredito, com o lançamento nacional, a gente vai fazer isso na CEBIC, certo? E queria reiterar o agradecimento. Eu passo aqui a palavra para o nosso presidente lá do SindusCon Minas, né, na verdade, tudo que a gente falou aqui, se não tivesse o nosso apoio aí, não conseguiríamos fazer, Renato. Lhe agradeço mais uma vez e passo a palavra, fica à vontade. Boa tarde boa tarde, pessoal. Ficar aqui do lado do Wilson, que é o grande mestre nosso aí, presidente da COIC.
agradecer, né, muito a pessoa do Celso. O Celso é nosso vice-presidente da área de obras industriais do Sinduscom Minas, e foi ele que idealizou todo esse programa junto com a Fundação. Então, agradeço aí muito o Cacá, a Carol, que não está aqui conosco hoje, a Silvia aí pela... Ah, perdão, Carol, não te vi. Vi seu nome aqui, mas não tinha te visto ainda. Agradecer a Silvia pela apresentação. O Sinduscom realmente tem uma grande proximidade com a Fundação Dom Cabral. Quem participou no ano passado do Construa Minas, né? Nós fizemos, inclusive, um evento lá, um jantar, para que as pessoas conhecessem o campus da Fundação, que é algo extraordinário, né? Que, assim, único que eu conheço no Brasil. E quando o Celso me apresentou, né, ele, o Cacá e a Carol me apresentaram esse projeto, que foi formatado, obviamente, para uma primeira turma que começa em maio, com as empresas mineiras, eu falei, não, nós precisamos de levar isso para o Brasil, né, Celso? E a nossa proposta aqui hoje é convidar todos vocês para se engajarem nesse projeto. A gente já está pensando aí numa segunda turma que vai ser aberta para todo mundo, né? Estou vendo aí o meu amigo da Bahia, está aqui o Mauro lá de Volta Redonda. O Mortari já falou que é uma vaga, pode botar o nome dele. Mortari é do Sinduscom de Goiás. Bárbara, tantos outros aí, eu não vou conseguir citar todos, mas, enfim, é muito importante que a gente possa ter todas as 98 entidades da CEBIC agora engajadas nesse processo. A gente só lançou, né, essa ideia inicial, mas a gente quer que isso perpasse as fronteiras de Minas e chegue a todos vocês, para que todo mundo possa usufruir do que a Fundação tem para nos oferecer. Realmente é uma das referências mundiais na área de gestão, e é o que o Celso falou, né? Às vezes a gente fica só preocupado com o negócio, né? Com a obra propriamente dita, mas a gestão é muito importante nas nossas empresas. Muitas vezes é ela que vai ser a diferença, né, entre o fracasso e o sucesso da empresa, né? Não é só ter muitas obras, né? Essas obras precisam ser bem gerenciadas, a nossa empresa precisa ser bem gerenciada para ter lucro. Então, eu queria realmente agradecer todo o time aí que brilhantemente desenvolveu esse programa e convidar todos vocês para participarem, divulgarem nos seus estados e participarem conosco da segunda turma. Nós vamos estar divulgando em breve aí uma data. Queremos levar esse programa para o Brasil. Muito obrigado. Tivemos a informação que alguém ainda gostaria de fazer uma pergunta. Puder levantar a mão? Eu só queria dar um depoimento e corroborar com o que vocês falaram. Na minha família, nós estamos fazendo um trabalho desse com vocês, da Dom Cabral, no Rio de Janeiro, mas, diferentemente, lá, como a primeira geração não consegue nem se desenvolver e nem se entender, o meu pai, que tem 92 anos, está financiando para todos os netos. Então, os netos é que estão fazendo como uma alternativa e eles estão adorando. Então, realmente, já tem algum tempo, acho que é um ano inteiro, eu não sei se é o mesmo trabalho, é parecido. Não é um trabalho tão específico para a construção civil, até porque nós temos outras empresas que não são de construção, mas é muito bacana. E eu vejo os meus, eu tenho 2 que estão fazendo, e eles ficam encantados quando eles chegam. Pô, hoje a aula foi boa, pô, hoje o professor foi legal, pô, a gente faz isso aqui na nossa empresa, a gente já faz, poxa, mas a gente não faz aquilo que ele falou, vamos tentar adaptar. Então, eu, particularmente, que já estou fazendo a minha transição lá, que eu já tenho 2 na empresa, eu acho que é muito bacana ver, despertar isso também na segunda geração. Porque, às vezes, como lá em casa, o papai ficou muito tempo forçando que a primeira geração ficassem junto, quando não tinha jeito, porque eram diferentes, são 5 filhos. Então, e aí tomou a decisão, não, vou largar vocês para lá e vou para a segunda geração.
E realmente o trabalho da Fundação tem sido muito proveitoso para a turma, né? É só um depoimento. E eu queria saber aqui especificamente sobre esse da construção civil, qual é o prazo de duração, se ele vai ser feito só lá em Belo Horizonte, ou se vai ser feito também em outros lugares, igual no caso nosso lá, que é feito no Rio de Janeiro. Inicialmente, como a nossa parceria, né, começou pioneiramente aqui com o Sinduscom Minas, a gente está lançando a turma do Sinduscom Minas Gerais, né, que vai acontecer em Belo Horizonte. Mas nós temos toda a condição de levar isso para o Brasil todo, e, obviamente, depende das parcerias que a gente firmar regionalmente, porque o público está ali com vocês, né? E a gente quer fazer isso com vocês. Não faz sentido a gente desenvolver um programa desse sem estar com o Sinduscom ou qualquer entidade daquela região que seja relativa e está ali conosco. E qual a duração desses 107 horas? Esse aqui de Minas Gerais foi opção, conversando, até mesmo pela característica do público, que basicamente estão, a grande maioria, em Belo Horizonte. A gente preferiu fazer os módulos uma vez por mês. Então, vai dar aí um ano de duração. Mas, por exemplo, podemos fazer programas que podem ter módulos mais compactos e durar 6 meses, 7 meses. Isso depende, como eu falei, da característica do público. Podemos, por exemplo, fazer uma turma em nível nacional, que todo mundo do Brasil vai lá para o nosso campus, fique lá 3, 4 dias, depois de 3 meses, volte, fique mais 3. Isso vai depender dos arranjos que a gente vai construir juntos. Então, as possibilidades são várias. E obrigado aí pelo depoimento. Qual que é o seu nome? Qual que é a empresa, Mauro? A Ceplante Volta Redonda. Ah, que joia. Também mineiro. Maravilha. Mas o que você está falando aí da sucessão, né? Programas como esse, a gente convida, não só os que estão vindo, mas os que, né, juntar a inovação, né, com a senioridade, a experiência dos fundadores, ou os que estão diminuindo a velocidade ali, porque o conhecimento e a mentoria deles é fundamental para essa continuidade. E a inovação que a turma nova traz, geralmente é relacionada a trazer a gestão. A gestão, se a gente for pensar melhor, a gestão começou há 30 anos atrás, né? A ênfase, a importância de levar a gestão, né? E as empresas, eu diria até que nos últimos 20 anos, 10 anos, que isso realmente agora, né, o pessoal está mais alerta para isso. Então, a turma nova traz a gestão, já vem estudada, né? Já está mais formada para isso. Começou com a informatização. Também. E isso é trazer inovação com a experiência, né? E como a Silvia falou, né, a experiência da tradição. São esses dois elementos que dá a propulsão e a longevidade. Obrigado. Mauro, reitero aqui o agradecimento pelo depoimento e quero só fazer aqui uma provocação aos demais, né? Tudo que você discutiu aí, que você falou, né, como um desabafo, vamos chamar assim, qualquer semelhança, acho que é mera coincidência dos que estão aqui, né, não tenha dúvida. Obrigado mais uma vez aí. Acho que mais alguém queria fazer um questionamento? É fantástico a percepção que nós tivemos quando da visita lá do Construa Minas. Nós fomos conhecer o parque, achamos o campus espetacular e está de parabéns pela iniciativa. Agora, as duas perguntas que eu iria formular já foram feitas, né? Uma pelo Mauro e a segunda, que seria uma sugestão, que você acabou, Cacá, de passar para adiante. Só fica a questão, essa parte preliminar do curso são 104 horas, em 11 módulos. E vamos dizer, essa primeira formatação é que vai ser feita durante um ano, ou ela é mais compacta? Ou ela seria, vamos dizer, de uma vez só, de uma toada só, durante 10 dias, ou imersão? Porque eu entendi que seria feita uma imersão e que seriam tocados os 11 módulos de uma vez só. Não. Essa turma em Minas agora, que vai acontecer, são 11 módulos, um módulo por mês, um dia inteiro. Porque o pessoal está todo ali em Belo Horizonte, né? Então, isso facilita a agenda de trabalho, né?
uma vez por mês ele já está ali alocado, já agendado para isso. Agora, entendendo programas que vão vir pessoas de vários locais do Brasil, por exemplo, é melhor, é mais produtivo, né? Você trazer o pessoal para ficar em imersão lá por 3, 4 dias, né? E tem uma série de conteúdos, depois de 3 meses, por exemplo, 4 meses, isso depende da melhor. Volta, fica mais um tempo em imersão. E essa seria a segunda sugestão, que essa turma fosse híbrida, trazendo conteúdo de várias entidades do país. Então, o conteúdo, ele não foi feito à toa, né? Claro, com muita discussão, mas a gente fez, com o apoio do Sinduscom, um mapeamento de demandas com cerca de 30 empresas ali da região. Então, esses temas, né, são temas, né, gente? Todo mundo, não é novidade, assim, as dores, né? São temas que tratam as dores. O diagnóstico veio reafirmar necessidades. E o Sinduscom trouxe para nós também temas específicos do negócio de vocês, que nós não temos expertise, mas juntos nós vamos desenvolver expertise para esse programa. Cacá, deixa eu só fazer um esclarecimento rápido em cima da pergunta do Mauro. O programa, pessoal, ele tem 3 pilares, né? A trilha, que é o que a gente está falando, que são as 104 horas. Em Belo Horizonte é um dia por mês, durante 11 meses, então serão 11 encontros que vão somar essas 104 horas. Mas o programa não para aí. Nós temos também a visita, e eu já sugeri para eles que é o seguinte: cada ano a gente vai visitar um país, porque às vezes o cara da primeira turma quer fazer a segunda visita também, pode fazer, e pode fazer a terceira. Vamos sempre no mesmo lugar, vamos conhecer todas as boas práticas mundo afora. E aí a gente vai saber como que a nossa empresa está dentro desse cenário. E aí vem a última fase, que na realidade ela é ilimitada, né, Cacá? Não tem um prazo definido, que é a jornada. Se você está no nível de maturidade maior, você entra mais em cima na jornada. Se você tem um nível mais básico, a fundação pode te ajudar. E aí, gente, é uma coisa que começa e não tem fim, né? Eu acho que quem está próximo da fundação sabe disso, só tem dia para começar. A gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai estar podendo melhorar o processo nas nossas empresas, e a fundação é uma grande parceira nesse sentido. Deixa eu só Bom, fazer pessoal, uma conclusão. nós vamos agora ter que encerrar, porque nós temos um painel na sequência aqui. Você teria mais uma pergunta para fazer? Só para completar o que ele falou, por Então, exemplo, eu já fiz no INSEAD, na França, por uma imersão gentileza. dessa de 15 dias. E seria 2, 3 meses de 15 dias, seria fantástico também, entendeu? Ok. Bom, pessoal, se tem mais alguma coisa a colocar, Celso, podemos encerrar. Então, eu queria, mais uma vez, aí, agradecer ao Sinduscom, Minas Gerais, aí na pessoa do presidente Renato, do Celso, agradecer à Fundação Dom Cabral, professora Silvia Martins, professor Carlos Eduardo, nosso Cacá, né, por estarem aqui trazendo, né, esse programa. E a ideia, como bem disse o presidente Renato, de nós trazermos esse assunto aqui no ENIC, é avançar, né, utilizando aí a capilaridade da CEBIC, e a Fundação, né, também ela tem uma estrutura em diversas regiões do país, para que a gente pudesse dar a esse programa uma amplitude, né, como o Carlos Eduardo disse muito bem, e o presidente Renato, Celso, esse programa ele foi customizado, né, para o desenvolvimento da indústria da construção. E, evidentemente, que com a primeira turma em Belo Horizonte, provavelmente acontecerão ainda aperfeiçoamentos, não é isso, Carlos Eduardo? Nós vamos aperfeiçoar. Então, a ideia é essa, né? Eu queria agradecer aí a vocês, mais uma vez, agradecer ao Leonardo Scarpelli, que estava conosco aqui até agora há pouco,
o Leonardo, que é diretor da Fundação Dom Cabral, e, inclusive, é membro também do Comitê de Inteligência Estratégica da Comissão de Obras Industriais Corporativas. Bom, mas é isso, e agradeço a todos vocês aí pela presença, pela paciência, né, de estar conosco aqui até agora. Muito obrigado a todos aí, e tenhamos todos aí um bom final de semana e um bom final de ENIC aí.